Bem-vindos ao primeiro vídeo do meu canal. Eu tô muito feliz que esse dia chegou, que eu enfim tive coragem pra começar, pra iniciar esse canal, que já era um sonho pra mim há muito tempo. Eu já crio conteúdo para as outras redes já faz mais de 2 anos e o YouTube sempre ficou na minha mente. Eu falava assim, eu tenho que criar um canal no YouTube, e só fui adiando isso porque eu achava que tinha que ser no momento perfeito, que tinha que ter a melhor luz, o melhor microfone, a melhor câmera. Esse dia perfeito ele não ia chegar. O dia perfeito é hoje, agora. Então eu vou me apresentar primeiro um pouquinho. Eu sou a Mari, eu tenho 28 anos, posto bastante vlog, rotina. Comecei faz um tempo a focar mais em conteúdos de autocuidado, de conselho, que é o que realmente as pessoas estão gostando muito, que eu tô postando as minhas reflexões sobre os assuntos, papo sobre coragem. A gente tem muito medo das coisas, medo de ser visto tentando, medo de começar, medo de falhar, medo de sofrer. Tem uma frase que eu anotei aqui que eu gosto muito, que fala que a coragem, ela não significa a ausência do medo. A coragem é agir apesar do medo, porque o medo não vai sumir do nada e daí a gente vai ter coragem. Não, a gente vai ter que ir com medo. A gente vai ter que ir com medo mesmo, medo de ser visto tentando, medo de não dar certo, medo de sofrer no caminho, mas pelo menos a gente tentou. Eu prefiro ter tentado e dar errado do que me arrepender de não ter tentado. Eu prefiro tentar e dar errado do que me arrepender depois. Eu acho que a gente precisa começar a encarar o desconhecido, os desafios, sair da nossa zona de conforto, o desconhecido, como uma oportunidade de crescer, uma oportunidade de olhar, analisar. Se não der certo, pelo menos eu risquei da minha lista. Não fez sentido? Risquei da lista. Próxima coisa, pelo menos eu vi que não era aquilo. A gente precisa ter coragem de ser imperfeito, a gente precisa ser um amador. Primeiro de tudo, seja um amador. Ninguém começou já sendo muito bom em alguma coisa, todo mundo foi aprendendo no processo. Eu não vou começar aqui no YouTube sendo a melhor youtuber, que vai saber fazer vídeo, que vai ter a melhor câmera, o melhor áudio, a melhor iluminação do ambiente. Não vou começar assim, eu vou começar sendo uma amadora e eu vou melhorando com o tempo, porque todo mundo começou sendo um amador no que teve sucesso. A gente fala de liberdade para criar, para fazer o que a gente ama, mas a gente se limita o tempo todo. A gente se sabota, a nossa mente, a nossa síndrome do impostor faz a gente se sabotar o tempo todo de achar que a gente não vai ser bom naquilo. Ah não, nem vou começar porque eu sei que não vai dar certo. Quem disse? Tem algumas coisas que eu leio que me fazem sair um pouco da minha zona de conforto, e uma delas é que tem gente que tá fazendo o que você sonha porque simplesmente teve coragem de ser imperfeito naquilo, de começar sendo um amador, mas começou e daí deu certo, e daí foi lá e aprendeu com aquilo, ou talvez só riscou da lista e falou não fez sentido, mas foi lá e fez, e foi lá e deu a cara a tapa, foi com medo mesmo, porque a gente vai ter que sim fazer as coisas com o nosso medo guardado dentro do peito. Outra frase que eu gosto muito é que a única jornada impossível é a que você não começa. E daí sempre realmente vai ser impossível, porque você nunca começou. O que as pessoas vão achar já diz mais sobre elas do que sobre mim. Ficar se limitando, pensando no que o outro vai achar da gente estar começando algo novo, a gente vai estar deixando de fazer alguma coisa por nós, porque o que o outro vai pensar, o outro indivíduo, o que o outro acha, e às vezes a pessoa julga porque ela queria estar fazendo o mesmo. Quero aproveitar para indicar um livro para vocês aqui nesse vídeo, que é um livro, ele é bem curto, ele tem uma história, mas ele não tem muitas coisas nas páginas, mas que ele traz uma mensagem muito incrível em cada página. O livro é O Menino, a Topeira, a Raposa e o Cavalo, ó, ele é assim. E ele fala em algumas vezes sobre a coragem, sobre o medo. E a história se passa entre um menino, uma topeira,
uma topeira, uma raposa e um cavalo. E tem uma página aqui que é o menino conversando com a topeira, e a topeira fala assim pra ele: a maioria das topeiras velhas que eu conheço queriam ter ouvido mais os seus sonhos do que os seus medos. Então, né, pessoas que envelhecem sem ter feito o que gostariam de ter feito, porque o medo paralisou, né? O medo paralisa, o medo bloqueia a gente não consegue sair do lugar, e depois a gente olha a gente lá na frente fala: eu queria tanto ter tido menos medo, que é o que ele fala aqui, né? Topeiras velhas, né? Pessoas mais velhas queriam ter só se jogado e ter feito e não ter se bloqueado tanto pelo medo. O menino pergunta: o que tem lá longe? E a topeira fala: o desconhecido. Não tenha medo. O que tem lá no futuro é desconhecido, a gente não sabe. A gente não tem controle. Eu amo que a gente acha que a gente tem controle de tudo que vai acontecer. A gente não tem controle de nada. Então, lá na frente é o desconhecido, a gente não precisa ter medo. E daí ele fala: imagine como seríamos se tivéssemos menos medo. O que será que a gente ia fazer de tanto, né? Outra parte muito boa do livro que eu vou ler pra vocês, que o menino pergunta: como eles conseguem parecer tão unidos e perfeitos? E é uma imagem de dois patinhos no lago. E daí o cavalo fala: estão remando loucamente sob a superfície. Porque quem tá na superfície, quem não se entrega por completo, quem não vai a fundo nas relações, na vida, parece que é perfeito, mas eles só estão na superfície da vida. As coisas não são perfeitas, né? E ele fala: a maior ilusão é que a vida deveria ser perfeita, porque ela não é e não vai ser. E quem vive uma coisa meio superficial, que você olha aqui, né, nas redes sociais, na vida, e parece tudo lindo, tudo perfeito, é porque a gente só vê a superfície da coisa. A fundo, tudo, tem muita imperfeição, tem muita coisa, a gente não vai ser perfeito em tudo. Tenho muito medo de mostrar nossas fraquezas, de mostrar um lado que é uma pessoa que tá tentando e não tá conseguindo. Todo mundo passando por dificuldades, a gente só não vê isso a fundo. E assim, tem muito mais coisa legal, muito mais frase incrível aqui. Esse livro eu recomendo muito vocês lerem, ele é um livro muito gostoso de ler e traz muita reflexão, né? Se você parar pra refletir, é muito bom. É esse livro aqui, ó, pra vocês verem como é que é a capa. Mas eu acho que é natural a gente sentir medo, a gente precisa ter coragem apesar disso, porque eu acho que tem muita história, muita coisa incrível pra ser vivida, se a gente usar essa coragem, se a gente tiver força para enfrentar esse medo. Então eu espero que vocês gostem de me acompanhar aqui. Vou postar vlogs, vou postar momentos de autocuidado, dicas de autocuidado, dicas de beleza, muitos conselhos pra gente debater aqui sobre. Eu quero que a gente tenha essa troca aqui, que eu possa ter reflexões aqui com vocês, que eu possa postar, né, o que passa aqui nessa cabeça, de acordo com as coisas que eu vivo, que eu vejo. Eu gosto muito de falar sobre relacionamento, sobre conselhos pra vida, que eu acho que a gente tem muito pra aprender ainda, mas tem muita coisa pra ser vivida e que às vezes a gente se limita de viver. Então é por isso que eu comecei esse canal aqui hoje. Eu tô fazendo um desafio de 28... eu tô fazendo um projeto, né, e por isso que eu comecei aqui, que eram 28 experiências antes do meu aniversário de 28 anos. E uma delas, eu falei, é uma experiência você apenas começar a fazer algo que você quer muito, algo que você sempre sonhou, algo que... Eu falei, eu queria tanto fazer um canal no YouTube, por que eu não pego e faço? E foi no momento perfeito que eu comecei, peguei a câmera, coloquei aqui e falei: é agora que eu vou começar a gravar, sem roteiro, sem pensar. Eu falei, eu acho que tem a ver com coragem eu começar esse vídeo, tem a ver com falar sobre coragem, falar sobre medo, falar sobre a vida, sobre imperfeição, sobre ser um amador,
porque a gente tem que começar, né? Dar o primeiro passo, um pequeno passo lá na frente vai se transformar numa coisa maior. Pra fechar esse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Me sigam lá nas outras redes sociais. Vou deixar aqui as minhas outras 2 redes, que eu compartilho também lá conselhos, meu dia a dia, minha rotina. Mas eu quero deixar uma última frase pra vocês refletirem comigo. Quero saber aqui nos comentários o que vocês acham, né, sobre esse papo aqui que eu tive aqui com vocês. Se tem alguma coisa que você tá deixando de começar por causa do medo, por causa dessa síndrome do impostor, se tem algo que você sonha e não começa por causa do medo, me contem aqui nos comentários. Vou terminar esse vídeo falando que há histórias lindas para serem vividas, esperando a coragem de vocês para protagonizar essas histórias. A vida tá esperando, então tem histórias lindas esperando vocês para serem vividas. E apesar do medo, dá a mão e fala assim, olha, você vai me importunar. Você vai ficar na minha cabeça falando que eu não sou capaz, mas você vai comigo porque eu vou começar. Eu vou atrás do que eu acredito, eu vou atrás dos meus sonhos, porque depois vai ficando mais fácil, depois você vai ver que não era um bicho de 7 cabeças. E é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que seja algo que eu continue fazendo aí por muito tempo. E é isso, um ato de coragem de Mariana nesse vídeo, começar esse canal falando sobre coragem, sobre medo. Beijinho e até a próxima!